E nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra vai sofrer um excesso de raiva por causa de Mariana e vai passar muito mal logo após reatar o casamento com João Pedro. João Pedro vai se desesperar com o estado da mulher e vai implorar para Augusto fazer o impossível para salvar Sandra e seu filho. Mas o diagnóstico de Augusto não é dos melhores, e o médico percebe um detalhe muito triste na gravidez de Sandra. Mas a moça não quer nem saber, e afirma que não quer deixar que nada de mal aconteça com o filho. Mesmo com muita dor, Sandra diz: "Eu não quero saber, eu quero salvar meu filho. Se tiver que escolher entre ele e eu, quero que salvem ele." Augusto, João Pedro e Morena vão fazer de tudo para salvar Sandra desse destino terrível. E até Zé Inocêncio vai ficar emocionado com essa história. O coronel vai se lembrar de seu maior trauma e pela primeira vez na vida vai tomar uma atitude de pai com João Pedro, deixando o rapaz mais emocionado. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após João Pedro expulsar Mariana de sua fazenda e ir atrás de Sandra no casarão para tentar ter seu casamento de volta. Sandra recebe ele a contragosto e João Pedro conta sobre a sua decisão em relação a Mariana, para mostrar à mulher que não quer nada com a ex de seu pai. Mas Sandra o encara de maneira séria, cruza os braços e comenta com um certo deboche: "Ah, é? Pois muito bem. Quer que eu lhe dê os parabéns por isso?" João Pedro se aproxima da mulher, segura as mãos com suavidade e afirma: "Não, Sandra, só quero que você entenda que eu não quero ter nada com a Mariana. Quero ficar com você, Sandra." Sandra, com uma sobrancelha arqueada e um tom de desdém, retruca: "Não foi o que pareceu quando vi vocês juntos na roça." João Pedro, com sinceridade e um olhar intenso, afirma: "Só quis ajudar a Mariana. Não tinha segunda intenção nenhuma de minha parte. Confesso que já fui muito apaixonado por Mariana, mas isso é passado. Não quero mais saber dela." Sandra, ainda desconfiada, dá um passo atrás e diz: "Não sei se acredito em você, João Pedro. Não quero me decepcionar de novo." João Pedro, olhando diretamente nos olhos dela, jura com a voz embargada de emoção: "Não estou mentindo. Quero ficar junto de você, Sandra. Só com você e com nosso filho." Sandra fica bem mexida com as palavras de João Pedro, mas antes que possa responder qualquer coisa, Dona Patroa, que estava passando pelo corredor, ouve a conversa e entra na sala de surpresa. Dona Patroa comenta: "Desculpe ouvir a conversa de vocês, mas você precisa dar um voto de confiança para João Pedro, minha filha. Ele parece tão sincero." Sandra olha para a mãe e fica pensativa por alguns instantes. Depois ela olha de volta para João Pedro, até que finalmente ela cede um pouco hesitante e afirma: "Tá bom, aceito retomar o nosso casamento." João Pedro e Dona Patroa comemoram a decisão com abraços. Ele sorri emocionado com lágrimas nos olhos e afirma: "Então você já pode voltar para a fazenda hoje mesmo. Não vejo a hora de retomar nossa vida." Sandra, com um sorriso tímido, responde: "Vou fazer as minhas malas então." Sandra caminha até o seu quarto, junto de sua mãe, e começa a arrumar as suas roupas. Dona Patroa ajuda a filha a arrumar suas coisas, enquanto comemora: "Glória a Deus! Ainda bem que o casamento de vocês não está perdido. Vai dar tudo certo, minha filha. Você vai ver." Sandra sorri e comenta: "Deus lhe ouça, minha mãe. Deus lhe ouça." Sandra sai do casarão junto de João Pedro e coloca suas coisas na caminhonete do marido, com a ajuda do rapaz. Eles se preparam para ir em direção à fazenda, mas antes que possam pegar a estrada, Mariana aparece na vila, dá de cara com os dois juntos, e Sandra revira os olhos ao ver a moça ali. Mariana, com um sorriso cínico, debocha:
Olha só, então foi por isso que João Pedro me expulsou da fazenda, para trazer você de volta? João Pedro pede, tentando manter a calma, mas com uma voz firme. Mariana, não se meta na minha vida, você não tem mais esse direito. Na verdade, você nunca teve. Mariana retruca, cruzando os braços e lançando um olhar desafiador. Tenho sim, e até porque você está usando a Sandra para esquecer seus sentimentos por mim. Sandra se irrita, dando um passo à frente, com os olhos brilhando de raiva. Cale a sua boca, Mariana, e deixa a gente em paz. Mariana debocha, lançando um olhar venenoso. Cuidado, não se estresse, Sandra. Pode fazer mal ao bebê. E até porque nem assim você vai poder controlar os pensamentos do João Pedro. Sandra, com raiva e os punhos cerrados, afirma: você é uma cobra criada, desgraçada. Mariana, com um sorriso provocador, responde: oxente, mas não sou eu que casei com uma pessoa pensando em outra. Mariana olha para João Pedro na mesma hora, mas o rapaz retruca: para de falar besteira, Mariana. Sandra perde o controle e tenta avançar em cima de Mariana, mas João Pedro a segura e pede: deixa ela, Sandra, não vale a pena se estressar por causa disso. Mariana se afasta, rindo de forma maliciosa. O mundo gira, João Pedro, o mundo gira. Assim que ficam sozinhos de novo, João Pedro se aproxima de Sandra e pede: não deixa ela te afetar assim, é tudo que Mariana quer. Fica lançando discórdia. Sandra, tremendo de raiva, responde: eu sei disso, mas tenho vontade de esganar essa mulher. João Pedro a abraça, tentando acalmar. Calma, Sandra, não vale a pena, e você também não pode ficar desse jeito. Mas é nessa hora que Sandra sente uma cólica muito forte na barriga e dá um grito de dor, se abaixando um pouco. João Pedro se desespera e pergunta: o que está acontecendo? Sandra, com o rosto contorcido de dor e com a mão na barriga, responde: minha barriga tá doendo muito, parece uma cólica muito forte, não sei se isso é normal. João Pedro a coloca rapidamente na caminhonete, enquanto fala: vou te levar para a fazenda e vou pedir para Augusto lhe examinar, vai dar tudo certo. Sandra, assustada e com lágrimas nos olhos, diz: estou com muito medo, João Pedro, a dor tá piorando. João Pedro dirige o mais rápido que pode, enquanto tenta tranquilizar a amada, dizendo que vai ficar tudo bem com ela. Ele liga para Augusto e assim que o irmão atende, João Pedro fala desesperado: Augusto, preciso da sua ajuda, a Sandra não tá bem, tá com muita dor na barriga, eu tô levando ela lá para casa. Augusto, do outro lado da linha, sente a preocupação na voz do irmão e tenta acalmar ele. Eu vou lá pra fazenda examinar ela, fica calmo, vai dar tudo certo. O médico desliga o celular e pega sua maleta na hora. Mas a Inocêncio acaba ouvindo parte da conversa. Pergunta preocupado: o que tá acontecendo, Augusto? Augusto, nervoso, responde: João Pedro pediu minha ajuda. Parece que Sandra tá com muita dor na barriga. Eu estou indo para lá agora. Zé Inocêncio sente o baque da informação, mesmo dizendo que não ia aceitar esse neto, e comenta com preocupação: não esperava por uma coisa dessas, tomara que não seja nada grave. Augusto afirma: estou indo agora mesmo, você quer vir comigo? Zé Inocêncio, com um olhar determinado, responde: vou sim. Enquanto isso, João Pedro chega na fazenda com Sandra nos braços, correndo para o quarto, e grita: Madinha, a Sandra tá passando mal, acorde aqui. Morena, preocupada, acompanha o casal até o quarto e pergunta: minha Nossa Senhora, o que foi que aconteceu? Sandra, desesperada, responde com a voz trêmula: parece uma cólica, tá doendo muito. Preocupada, Morena nem pensa duas vezes e afirma que vai preparar uma infusão para ajudar nos sintomas. João Pedro coloca Sandra na cama, segura a mão da amada com força e tenta acalmar, dizendo que vai ficar tudo bem com ela. Augusto chega logo em seguida, junto com Zé Inocêncio, e encontra Morena descendo as escadas. O médico pergunta: onde está Sandra, Morena?
Morena diz apressada: eles estão lá em cima no quarto deles. Augusto e Zé Inocêncio sobem rapidamente, enquanto Sandra se contorce de dor na cama, como se estivesse quase parindo ali mesmo. Augusto entra no quarto com um olhar preocupado e determinado, deixando João Pedro um pouco mais aliviado. Ele começa a examinar Sandra cuidadosamente, colocando o estetoscópio nos ouvidos e auscultando a barriga dela. Em seguida, ele verifica a pressão arterial de Sandra e seu rosto fica cada vez mais sério, enquanto João Pedro e Zé Inocêncio apenas assistem preocupados. Augusto pergunta com uma voz calma: Sandra, você sentiu alguma coisa diferente antes de começar a sentir essa dor? Algum sintoma? Sandra, entre lágrimas, responde: não, só estava muito nervosa. A dor começou de repente. João Pedro, aflito, segura a mão de Sandra, olhando para o irmão em busca de respostas. Augusto, terminando o exame, se vira para eles com um olhar mais sério do que nunca. Augusto responde com seriedade: ao que tudo indica, Sandra teve um pico de pressão alta, provavelmente causado por estresse. Isto é muito sério para a gestação, ainda mais pelo período em que se encontra. Sandra, com os olhos arregalados, pergunta desesperada: o que isso significa? Quais são os riscos? Augusto respira fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Se a sua pressão não for controlada a tempo, pode haver complicações graves tanto para você quanto para o bebê. Em casos extremos, isso pode levar a um parto prematuro ou até mesmo a perda da mãe e do bebê. João Pedro sente um nó na garganta. A realidade das palavras de Augusto o atinge em cheio. Ele segura a mão de Sandra com mais força, tentando passar força para ela. João Pedro, com a voz trêmula, diz: não pode ser, não tem como escolher entre Sandra e o nosso filho. Sandra, chorando, olha para João Pedro e diz com determinação: não importa o que aconteça, priorize nosso filho. Ele é mais importante, nem que eu tenha que me sacrificar. João Pedro, desesperado, fala com a voz cheia de dor: não diga isso nem de brincadeira. A gente não pode passar por isso. Com dor, Sandra responde: eu sei que não, mas se for o jeito, quero que seja assim. Zé Inocêncio assiste a cena e se lembra do que aconteceu com Maria Santa no parto de João Pedro. Ele se emociona pela situação do filho e sente como se já tivesse visto essa história antes. Morena chega com a infusão e fala preocupada: isso vai ajudar a Sandra a se acalmar. Não podemos perder a esperança. Augusto, tentando acalmar a situação, comenta: é arriscado levar Sandra ao hospital agora. Vamos monitorar aqui, mas se não melhorar, precisaremos chamar uma ambulância. Sandra toma a infusão, enquanto Augusto prescreve algumas medicações, enquanto todo mundo fica muito preocupado. Morena sugere, com um olhar firme: João Pedro, é melhor você ficar do lado de fora. Pode ajudar na recuperação dela. Sandra precisa se acalmar agora. Arrasado, João Pedro sai do quarto e Zé Inocêncio vai atrás dele, percebendo a dor do filho. Na sala, João Pedro, chorando, diz com a voz embargada: já perdi manhã, não vou aguentar perder Sandra ou meu filho desse jeito. Zé Inocêncio, emocionado, dá um abraço no filho, tentando transmitir força, e comenta: isso não vai acontecer. Maria Santa está protegendo Sandra e o bebê. Disso eu tenho certeza, meu filho. João Pedro se culpa por tudo o que está acontecendo e fala aos prantos: tudo que eu toco estraga. Já aconteceu quando eu cheguei nesse mundo e matei manhinha. Não pode acontecer o mesmo agora com minha família. Zé Inocêncio, firme, responde com determinação: isso não é verdade. Você é um homem incrível. Vamos fazer de tudo para ajudar. Vou ficar aqui do seu lado e até essa tempestade passar. João Pedro, pela primeira vez, sente o amor do pai e se emociona ainda mais.
Eles se abraçam novamente, compartilhando a dor e a esperança. Enquanto isso, no quarto, Sandra, ainda com dor, pede com lágrimas nos olhos: "Se tiver que escolher, salve meu filho, por favor." Augusto segura a mão dela com um olhar determinado e afirma: "Não vou deixar chegar a esse ponto, vamos salvar vocês dois." Morena concorda, com um sorriso encorajador, e fala: "Vamos fazer de tudo para você ficar bem, Sandra, você vai ver." Sandra sente as cólicas diminuírem, mas seu coração ainda está acelerado pela adrenalina e pelo medo. João Pedro e Zé Inocêncio, na sala, esperam ansiosamente por boas notícias, enquanto todos na fazenda torcem pela recuperação de Sandra e pela segurança do bebê. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.